Cheguei em mais uma live aqui de Papo com Alexandre. Hoje nós vamos receber a doutora Luciana Oliveira sobre as dúvidas de alimentação para cães e gatos. Boa noite a todos que estão entrando, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje eu vou receber a doutora Luciana Oliveira, que nós vamos discutir, ela vai falar, né, eu não vou discutir nada, ela vai comentar sobre a melhor alimentação para os nossos amigos, os pets, os cachorros e os gatos. Então você que tem um cachorro, um gato, fica ligado aqui nessa live que vai ser muito esclarecedora. Aqui tá um frio danado, não sei na cidade de vocês. Comenta já aí se tá frio, se tá calor. Quero saber. Boa noite a todos, o Alan Calisto. E boa noite, doutora Luciana Oliveira. Olá, tudo bem, Alexandre? Boa noite para você, para todo mundo que está aqui na live. Tudo bem? É um prazer recebê-la aqui na live. Espero que o papo seja muito legal, porque todo mundo, a maioria das pessoas tem um pet, tem um cachorro e tem um gato. E você é especialista nisso, na alimentação desses nossos amigos, não é? Isso mesmo. Hoje em dia, aqui, só para a nível de curiosidade, aqui no Brasil, hoje em dia, a gente tem mais pets do que crianças nos nossos lares. O número de pets já superou a quantidade de criança. Então, realmente, isso indica, né, o quanto que o brasileiro, mas isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, tem cada vez tido menos filhos humanos e mais filhos peludos, né? É E verdade. eu sou veterinária, sim, me formei em 2002, final de 2002, e desde então eu trabalho com nutrição de cães e gatos. Então, toda a minha vida profissional foi na área de nutrição de cães e gatos. Eu vou deixar Mais de 20 seu, anos já. eu vou deixar seu perfil aqui. É Naturalia Pet. É, Vou deixar Naturalia aqui Pet. para as pessoas que eu convido as pessoas para seguirem, porque você é PhD em Nutrologia. nutrologia de cães e gatos, modulação intestinal. O que que é isso, modulação intestinal? Legal, vamos falar sobre isso. Sim, eu sou. A nutrologia, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida sobre o que é nutricionista e nutrólogo. Na medicina humana, quando a gente fala de um médico que estuda nutrição, ele é um nutrólogo. O nutricionista é uma pessoa que não fez faculdade de nutrição, mas não fez faculdade de medicina. Na veterinária, não existe nutrição e nutrologia. Então, para você atuar como na área de nutrição, você precisa ou ter feito medicina veterinária, ou zootecnia, ou agronomia. Só que, e aí, por conta disso, a gente fala que o agrônomo e o zootecnista são os nutricionistas, e o médico veterinário, por ter uma faculdade de medicina também de base, ele acaba sendo nutrólogo, né? Seguindo mais ou menos o que acontece com a medicina humana. Então, essa que é a diferença. O que você falou de... Eu até esqueci agora da pergunta. Você também é Ah, PhD, né? No e teu perfil tá modulação. aqui. Isso. PhD eu sou fiz mestrado e doutorado em nutrição aqui no Brasil. E trabalho com isso, né? Então, 20 anos. E a modulação intestinal, ela é uma forma que a gente tem, é uma forma bastante atual, uma ferramenta bastante atual da gente lidar com problemas gastrointestinais, principalmente pensando na microbiota, na flora bacteriana que vive lá dentro do intestino. Todo mundo, todos os animais têm uma flora bacteriana, né? Esse nome flora caiu em desuso, a gente fala microbiota hoje em dia, mas é o mesmo que flora bacteriana. Então, essa microbiota, ela está envolvida em processos de todo o organismo, muito mais do que só ali no dentro do intestino, fazendo parte de digestão e absorção de nutrientes. Ela se relaciona com todos os metabólitos que ela produz, se relaciona com a saúde de todo o organismo via corrente sanguínea. Então, tem a ver com a saúde mental, de órgãos como rins, ossos, articulações, enfim, o corpo inteiro, né? Fígado, pâncreas, baço, medula, na produção de tanto de células vermelhas quanto de células brancas. Ou seja, a gente vem descobrindo aí nos últimos anos que essa microbiota intestinal ela é muito mais importante do que a gente imaginava até alguns anos atrás.
E aí, cuidar dessa microbiota para que ela funcione da forma adequada e aí permita que o organismo inteiro funcione da forma adequada é o que a gente chama de modulação intestinal. Então, é trazer saúde, uma saúde melhor para essa microbiota, para que ela ajude na saúde geral dos animais. E você, por que você fez a especialidade? Por que você atende na nutrição dos animais? Foi para essa especialidade? Olha, eu sempre quis ser veterinária, isso eu falava desde pequena. Meu pai tinha sítio, né? Sempre teve bicho, eu sempre gostei muito disso. Mas eu não queria trabalhar com clínica e nem cirurgia. Não eram coisas que me interessavam. E aí eu comecei a pesquisar coisas diferentes, mas que eram também da área veterinária. Aí, dentre as coisas que me agradaram, foi a nutrição. Então, eu comecei fazendo estágio na nutrição de ruminantes. Então, eu comecei com nem com pet. Então, eu passei por ruminantes, depois eu passei por animais silvestres. O meu TCC foi com alimento para macaco no Zoológico de São Paulo. Então, né, outra coisa. Mas eu me apaixonei pela nutrição. E aí, quando eu entrei no mestrado, acabei caindo, voltando para cães e gatos. Então, eu trabalhei. Sempre estudei nutrição, mas de outras espécies, e aí no mestrado eu voltei para a área de pet, né? Vim para a área de pet de cães e gatos. E aí meu mestrado foi com gatos e o meu doutorado foi com cães e com gatos. Deixa, e Então, deixa, foi uma paixão e eu gostei. E era uma coisa que na época não tinha esse boom que tem hoje, mas no meio do caminho, né, acabou virando moda. Mas eu já estava trabalhando com isso, já era uma coisa que me agradava. então eu convido você para conhecer o Instagram da doutora, que é Naturalia Naturali Pet. a Pet, Naturali Pet, Naturali Naturalia a Pet, Pet. é, Isso. E doutora, o intestino do cachorro, vamos focar no cachorro e no gato, que a maioria das claro. pessoas tem, né? O intestino, o sistema digestório do cachorro e do gato são iguais dos humanos ou não? Não, são bem diferentes, tá? Nós, humanos, somos onívoros, né? Somos de espécies que têm uma alimentação muito variada. Então, para a gente comer uma alimentação só com carne tá bom, comer só com vegetais tá bom, misturar carne com vegetais tá bom. Então, a gente é muito mais flexível em termos metabólicos para comer diferentes tipos de alimentação, tá? Desde que ela seja orientada e feita da forma correta, a gente fica muito bem só numa dieta carnívora, ou só numa dieta vegana, ou numa dieta vegetariana, ou numa dieta comum. Então, o ser humano ele é muito flexível, muito adaptável. E justamente foi uma das coisas que tornaram, né, a nossa espécie tão bem sucedida na Terra. Né? Uma das coisas, lógico que a nossa inteligência tem várias outras coisas envolvidas, mas essa flexibilidade metabólica fez parte aí do nosso sucesso evolutivo. Agora, quando a gente está falando de carnívoros, então existem várias ordens, famílias de animais na natureza e existem a ordem dos carnívoros. Dentro da ordem dos carnívoros, a gente tem urso, a gente tem cão, a gente tem os canídeos, né, que são os cães, lobos de uma forma geral, os felinos, que englobam o nosso gato doméstico, mas leão, tigre, enfim, todos os felinos. A gente tem a família dos guaxinim, a gente tem a família dos furões, a gente tem as focas, os leões marinhos, todos eles estão dentro da família, dessa ordem carnívora. Só que não é porque eles estão dentro da ordem carnívora que obrigatoriamente eles comem carne. Por exemplo, o urso panda, ele é da família dos ursos, que é uma família dentro da ordem carnívora, e ele é basicamente um animal vegetariano. Ele vive de Ele bambu. só, ele só É, come bambu, né? Ele só ele come come bambu. um ovinho, alguma coisa de vez em quando, alguma proteína animal, mas basicamente a dieta dele é vegetariana e ele é um carnívoro. Então, por que que todos esses animais que são diferentes, né? Óbvio, um leão é diferente de um lobo, que é diferente de uma foca, que é diferente de um urso. Por que que eles estão todos juntos? Porque eles têm algumas características fisiológicas e anatômicas semelhantes. Então, por exemplo, todos os carnívoros têm os dentes caninos bem desenvolvidos, Uhum. né? Que são aquelas presas. Então, qualquer urso, guaxinim, qualquer um deles que você for olhar,
todos têm aquele dente, os dentes caninos desenvolvidos. Outra coisa, todos os carnívoros não produzem amilase na saliva. A amilase é uma enzima que digere carboidrato. Então, eles não têm essa amilase salivar, a gente tem. No caso deles, só vão ter a amilase do pâncreas, mas da saliva não tem. Então, todos eles também têm essa mesma característica. Eles não conseguem converter a vitamina D2 em vitamina D3 quando entra em contato com a luz solar. A gente faz essa conversão. Se a gente come algum vegetal que tem vitamina D2 e toma sol, se converte na vitamina D3. Eles não têm essa via metabólica, então eles precisam consumir alimentos que já tenham uma vitamina D3 pronta, porque senão eles vão ter deficiência. E uma outra característica é em relação ao intestino. O intestino dos carnívoros, ele é muito mais curto e muito mais simples do que o intestino de um onívoro ou de um herbívoro. E por que isso? Porque eles estão adaptados a comer alimentos que são mais ricos em termos nutricional e menos difíceis de serem digeridos. Então, um intestino mais curto é o suficiente para eles digerirem lá o que precisa. No caso do urso panda, mesmo tendo um intestino curto, ele consegue aproveitar só que os vegetais. Só que a eficiência digestiva dele é de 17%. Olha só, cada 100 gramas que ele come, ele só consegue aproveitar 17. Isso é muito baixo. Então, o panda, ele é uma máquina de comer bambu, porque ele tem que compensar na quantidade para dar o que ele precisa, né? Mas tirando o caso do panda, que é um caso mais extremo, Sim. cães e gatos digerem alimentos tipo 80, 90%. Então é uma digestibilidade alta, desde que não seja vegetal, né? Os vegetais, é óbvio que vai ter uma digestibilidade um pouco menor. Mas eles digerem legumes, eles digerem frutas, normal, dá para colocar na dieta deles. Então, essas são algumas das coisas que caracterizam esses animais, por isso que eles estão ali todos no mesmo grupo de carnívoros. Entrando um pouquinho no panda, dissociando do assunto, né? Eu nunca vi um animal tão perigoso de convivência, porque ele se joga, ele não se machuca, ele é incrível o É, panda, né? ele é um. Não, nem dá pra. A gente sempre, eu sempre brinco, eu falo que tem alguns animais que eles estão fadados à extinção por pura falta de noção. O panda, ele vai ser extinto, não é porque o povo caçou o panda, não, porque ele é bocó. É, Ele cai do nada, ele se machuca do nada, ele não consegue, a reprodução é complicada, aí depois não consegue cuidar direito do filhote. Ele é todo errado, né? Ele é todo é errado. verdade. Então, coitado, ele vai acabar entrando em extinção, lógico, né? Eu não tô brincando, é óbvio que o ser humano tem impacto sobre isso, mas ele é um animal pouco preparado, vamos dizer assim, para o ambiente que ele vive. Muito mesmo. Agora voltando para o cachorro e gato. E entre o cachorro e o gato, tem distinção no sistema deles ou não? Ou é igual? Olha, tem distinção. Por quê? Dentre os carnívoros, a gente vai ter os carnívoros que têm uma alimentação mais onívora, e dentre eles está o cachorro, o urso, tá? O guaxinim. Então são carnívoros, mas que já estão acostumados a comer uma alimentação mais variada. Então, apesar de terem um intestino mais simples, eles já são mais flexíveis com dietas onívoras. Agora, os felinos não. Os felinos são carnívoros estritos. A dieta de um felino precisa ser baseada em proteína animal para ele ter uma saúde boa. Então, existe essa diferença. A alimentação do felino, ela é mais exigente em termos de teores de proteína, de gordura, de vitaminas, de minerais, do que de um cachorro. Porque o cachorro, ele tem lá, ele se não tem a presa para ele comer, ele vai comer fruta, ele vai comer inseto, ele vai comer carniça, ele vai virar lixo, ele come o que a gente chama de carnívoro oportunista, ele se vira. Os gatos, eles, ainda que estejam passando fome, ele vai dar prioridade para caçar rato, para caçar passarinho, para ele precisa dessa dieta carnívora. Então, os nossos gatos, eles são muito mais próximos de um animal selvagem do que o nosso cachorro é de um lobo, por exemplo, tá? O Entendi. nosso cachorro já tem bastante diferença em relação aos lobos. O nosso cachorro
cachorro é mais gourmetizado. Ele come O frutas, nosso verduras. cachorro, ele já é gourmet. Hoje em dia, a gente fala muito de humanização, né? Hoje em dia, o cachorro deixou de estar lá no quintal, de ser Sim. um cão de guarda, e tá dentro da casa, dormindo na cama do tutor, comendo muitas vezes tudo que o tutor tá comendo, sendo tratado de filho, vai pra creche, tem cuidados, realmente assim. As pessoas estão deixando de ter filhos e humanos, né? E estão tendo cães e tem Sim. tratado os animais como humanos. Isso, até um certo ponto, tem a sua coisa positiva. A partir do momento que dá mais atenção, cuida mais, se preocupa mais com a saúde deles, é um ponto positivo. Mas existem os extremos, né? Tem gente que não quer sair, quer passear com o cachorro em carrinho. Tem pessoa que quer usar alimentação exatamente igual de humano, que quer colocar roupinha, que quer não sei o quê. Então, esses excessos, eles acabam também interferindo negativamente no comportamento desses animais. Então, é aquela história do excesso, né? Um pouquinho de cuidado, tudo bem. Agora, excesso de mimo, excesso faz mal, porque por mais que a gente trate como filho, eles não são nossos filhos, né? Eles não são humanos. Então não adianta eu querer impor uma coisa que é humana para um animal que tem ali a sua biologia, a sua anatomia, a sua fisiologia. Ele não vai deixar de ser cachorro, ele não vai deixar de ser gato, por mais que você humanize o tratamento dele. E aquilo acaba fazendo mal para eles. Então, tanto é que hoje a gente tem muitos animais com problemas psicológicos, psiquiátricos, da mesma forma que acontece com os Com os humanos. humanos. Então, problema de ansiedade, de estresse, ansiedade de separação, às vezes, principalmente agora com essa história depois da história da pandemia, que todo mundo ficou muito tempo dentro de casa, e aí, agora, voltando a trabalhar fora, esses animais ficam enlouquecidos de ficar sozinho muito tempo. Então, essa humanização, ela, até um certo limite, ela tem alguns benefícios, mas o excesso definitivamente não traz benefício nenhum para esses pets, muito pelo contrário. E a gente já até entrou no assunto, você já respondeu, mas eu queria que você respondesse melhor, porque antigamente, quando a gente não tinha acesso à informação, a gente comia e quando restava a sobra do almoço do jantar, a gente ia com o potinho e dava pro cachorro e dava pro Uhum. gato. Isso é certo ou não é certo? Olha, essa é uma ótima pergunta, Alexandre. Então, realmente, até antes dos anos 80, começo dos anos 90, as rações já existiam, mas eram muito restritas em alguns lugares, eram Sim. caras, então elas não tinham se popularizado. Então a maior parte dos cães e dos gatos acabavam recebendo os restos de comida de humanos, ou no máximo a pessoa fazia lá aquelas paneladas de comida com arroz e carne, ou com fubá, com alguma coisa, e dava para os pets, né? Para os cães e para os gatos. Aí, depois dos anos 1990, as rações acabaram se popularizando. Então, ficou mais fácil achar e mais barato. E aí começou a ter uma migração de parte da população, né? Que deixou de usar esses restos de comida para ração. Quando teve esse movimento, a gente viu assim cair drasticamente a ocorrência de várias doenças, principalmente das doenças que tinham origem nutricional. Então, os animais que recebem, né, resto de alimento ou essas paneladas aí de alimentos aleatórios, eles tinham vários problemas dermatológicos por deficiências nutricionais. Tinham muita deficiência de cálcio se não recebiam osso, então se era só dieta sem osso, tinham muitos problemas com deficiência de cálcio. Então, e tinham vários problemas orgânicos por deficiências de uma forma geral. Com o uso das rações, a gente viu essas doenças nutricionais reduzirem drasticamente. E aí, por conta disso, os animais, e também com o avanço da medicina e da medicina veterinária, começamos a ter mais exames, mais vacinas melhores, remédios melhores, condições melhores de tratar os nossos pacientes. Então, com isso, a expectativa de vida de cães e de gatos também aumentou, assim como a nossa aumentou, a deles também aumentou, tá? Por esse conjunto de informações.
Só que aí, com a idade, então os pets vivendo mais, o envelhecimento ele é um fator que predispõe ao aparecimento de doenças. Então, a gente antes tinha um tipo de doença que era por conta de problemas nutricionais, e a gente passou a ter outros tipos de doenças que são por problemas de envelhecimento, tá? A questão é assim, né? Antigamente, então, o que eu vejo muita gente falando, mas eles viviam mais, eles não comia só o resto de comida e vivia 500 anos e não tinha doença. Hoje em dia, a gente leva no veterinário, todo mundo tem problema, todo mundo está doente. Mas essa é uma afirmação que muita gente faz, mas é uma percepção muito errada. O que acontece? Antigamente, a média, a gente tá falando de média, não tô falando que teve um cachorro que viveu 50 anos, Sim. mas a média de vida de um gato era 3 anos. E a média de vida de um cachorro era 7 anos. Caramba. Então, assim, mas o cachorro da minha tia viveu 15, tá? Mas eu não tô falando do cachorro da tua tia, tô falando em média. Média significa um grupo, né, da população ali. Então, por que era 7 ou por que era 3? Porque tinha muito animal morrendo jovem. Porque senão, né, essa média estaria muito maior. Então, morrendo jovem, seja por doença, seja porque foi atropelado, seja por, enfim, motivos qualquer, morriam antes. E hoje, o tempo médio de vida de cães e gatos é de 12 a 14 anos. Ou seja, hoje em dia, eles vivem, no caso de cachorro, mais que o dobro, e no caso de gato, mais do que o quádruplo Sim, de tempo aumentou de muito. vida que vivia antes. Então, é óbvio que eu vou encontrar mais doenças relacionadas ao envelhecimento. Quais são as doenças que a gente encontra com o envelhecimento? Câncer, Diabetes. diabetes, doença renal, doença hepática, obesidade, doença cardíaca, que são doenças crônicas e degenerativas. Outro motivo também que hoje em dia também faz que a gente encontre muita doença, e aí mesmo em cães e animais mais novos, é a questão dos criadores. Muitas vezes as pessoas que procriam os cães e os gatos de raça, eles não têm uma preocupação com a qualidade genética dessas matrizes, desses reprodutores. E muitas vezes eles acabam cruzando entre animais da mesma família. E com isso, a gente vê muito animal hoje em dia chegando no consultório jovem, filhote ou adulto jovem. Chegou, tá com problema, a gente descobre que tá com problema renal. Aí vai ver, não tem o rim. Aí, por quê? Porque na hora do desenvolvimento embrionário, um dos rins não nasceu, não desenvolveu. Aí o cachorro jovem já tem doença renal porque tinha o problema renal, ou porque tem um problema hepático, ou alguma coisa genética. Então, esses problemas genéticos, eles explodiram. Hoje em dia, raças como bulldogs, tanto o inglês quanto o francês, Shih Tzu, que tá na moda, Spitz alemão, que tá na moda, Yorkshire. São animais que chegam jovens pra gente com uma gama gigantesca de problemas. Golden, Labrador. Então, essas raças mais populares, elas estão com vários problemas que têm muita relação com a parte genética. Por esse fato de criador estar reproduzindo esses animais sem se preocupar com doença. É bonito, então eu vou reproduzir. Não importa que é filho, que é irmão, que é parente, não importa que não tem um rim. O que importa para mim é que o filhote seja bonito e que eu consiga E vender. Então é ele esse ganha que é dinheiro, né? Tá nem aí para a saúde do animal. exatamente. Então é assim assustador o número de cachorros e gatos, mas principalmente com cachorro que a gente vê mais, chegando assim muito jovem. Vou dar um exemplo. Eu atendi essa semana um cachorro, essa semana não, semana passada um Spitz, né, que é o Lulu da Pomerânia, Sei. com 7 meses de idade. Então, Ah, 7 meses. É um filhote com doença renal, hepática e caramba. um problema de pele. Entendeu? Então, assim, todo errado, todo estragado com 7 meses de idade. Não deu tempo dele passar por coisas que gerassem isso. É genético.
É a alteração que nasceu com ele. E a Então, expectativa desse cachorro é 3, 2 anos. Ele não aguenta muito. Ele não vai não, aguentar, né? Muito. infelizmente, a gente não tem, né, transplante renal em cachorro, não é uma coisa que a gente faz normalmente. Então, o tempo de vida deles é Pequeno. pequeniníssimo, né? Então é assim, é esse que é o ponto. Aí você vai ver, a pessoa pagou R$ 15.000 no filhote. Tá, tipo, aham. E comprou uma bucha, né? Porque é isso, o criador não tem nenhum tipo de responsabilidade e quer só ganhar dinheiro. Enfim, mas o fato é esse. Antigamente os animais viviam menos, em média, comiam pior, tinham menos acesso a veterinário. Ninguém ficava levando animal para fazer consulta de rotina. Não, Levava no veterinário quando estava morrendo e olhe lá, é né? verdade. E muitas vezes morria sem ver o veterinário. Hoje em dia, a gente fica levando e recomenda para levar cada 6 meses ou cada um ano, e faz exame de rotina, e acompanha, e cuida da alimentação, e lá. Ah, mas eu tô descobrindo mais doença. Lógico, porque você está procurando a doença. Antigamente a gente não procurava a doença. Não ia ter, não tem a doença porque não tinha o diagnóstico. Hoje em dia, não é que eles estão mais doentes, hoje em dia a gente faz mais exame. Tem E mais aí é tecnologia. óbvio que a gente vai ter mais diagnóstico, porque eu estou fazendo exame. Não tem como a gente achar um problema se a gente não procurar. E o que a gente faz com os exames é procurar, né? Para ter certeza ali se está tudo bem ou se está acontecendo E alguma coisa. Então doutora, acaba que as pessoas desvirtuam esse tipo de informação e acha que antigamente eles eram mais saudáveis, mesmo comendo comida de qualquer jeito, e que hoje eles vivem menos e são mais doentes. Mas não é uma verdade, né? Estatisticamente falando, tudo que eu falei aqui são dados estatísticos. Então, não é a minha opinião, não é a sua opinião, é estatística, né? Estatística tá lá, ó. A média de vida hoje é de 12 a 14 anos. E nunca os cães e gatos viveram tanto no passado. Então, realmente, a ração ajudou muito nesse sentido. Só que hoje a gente tem aí agora uma nova moda, né? Já há alguns anos, que é a qual? alimentação natural. Como assim Então, alimentação natural? a alimentação natural é a volta da questão das pessoas fazerem a comida para o seu pet. Então, voltar a dar comida. Só que aí inventaram esse nome alimentação natural. Então, o que é alimentação natural? É você cozinhar uma carne, um carboidrato, um legume, fazer uma comida, só que aí não sendo a sua comida, né? E você oferecer isso. Pode ser cozida, pode ser crua, pode ser com osso, pode ser sem osso, mas é essa fugindo da ração, né? Voltando para a alimentação caseira E o mesmo. que É, você e, acha disso? então, e aí virou uma moda nos últimos anos e houve uma proliferação de profissionais, e eu coloco aqui entre aspas, porque é o seguinte, muitos deles são veterinários mesmo, ou zootecnistas, só que a gente não tem preparação para a nutrição de cães e gatos na maior parte das universidades do Brasil e do mundo, tá? Então, se você quer estudar nutrição, que nem eu fiz o meu mestrado, eu fiz o doutorado, porque na grade normal do curso não tem ensinamento suficiente sobre isso. Então você precisa estudar de alguma forma, fazendo uma pós, seja um mestrado, um doutorado ou uma pós mesmo dessas que é de final de semana. Mas enfim, você precisa estudar, porque pela faculdade você não vai ter o conhecimento. Só que aí, como virou esse boom e como muitos tutores, né, começaram a procurar por esse tipo de profissional e não encontrar, essas pessoas começaram a fazer cursinhos de final de semana de outras pessoas. E depois de um cursinho online ou presencial de 20 horas, 30 horas, Acho que a é pessoa se especialista. declara nutricionista ou nutróloga, tá? E aí, com isso, a gente tem um boom de supostos nutricionistas, né? Fazendo barbaridades para os animais. Por quê? Porque não dá para aprender nutrição em 20 horas. Não dá, tá? Porque eu falei assim: se fosse possível, eu não tinha gastado 6 anos da minha vida depois da graduação.
ou as pessoas que eu, né, os pesquisadores, gastando tanto tempo se a gente resolveria o problema em um final de semana, né? Verdade. Tipo, pra que eu ia gastar 6 anos da minha vida com uma coisa que eu resolveria num final de semana? Não tem lógica. E não tem mesmo, não tem como. Veterinária, tá? Tive lá minhas aulas de clínica, de cirurgia, mas eu assisti um curso esse final de semana na internet e segunda-feira eu vou começar a operar a coluna, porque eu acho que eu sou ortopedista agora. É verdade. Depois de um curso online de final de semana. Vocês acham que ia dar certo se eu Acho, pegasse acho que uma não, hein? coluninha bem boa na segunda-feira e resolvesse aplicar os meus conhecimentos, super conhecimentos de 20 horas de estudo? Acho que não, hein, Com doutora? certeza esse animal não ia ter uma boa resposta. Aí eu falo assim, por que você acha que com nutrição é diferente? Mesma coisa. Só que o problema da nutrição é que os problemas nutricionais, eles normalmente não acontecem de um dia para a noite. Numa cirurgia, deu errado, o problema já está ali, já apareceu no mesmo minuto. A nutrição não. Você pode fazer coisas erradas por muito tempo e às vezes o animal não vai ter sintomas, ou às vezes ele pode desenvolver, mas depois de anos de É desaforos igual a gente, alimentares. né? É igual a gente, né? A gente come gordura, Exatamente. gordura, gordura. Depois de 5, 6 anos, o fígado vai lá e cobra tudo. Exatamente. Então, a nutrição, ela não é uma coisa que mata ou incapacita do dia para a noite. Demora muito tempo. E aí as pessoas acham que por conta disso, o que elas estão fazendo tá certo. Ah, mas eu tô fazendo isso e ele tá aí, não tá doente. Eu fiz os exames dele, tá tudo normal. Então, as pessoas se escondem atrás, né, dessa questão da nutrição não atuar tão imediatamente. Ah, nem pro bem, nem pro mal, né? A mesma coisa, ó. Eu vou começar a fazer dieta hoje. Fiz tudo certinho, comi tudo bonitinho, fui treinar. Amanhã, se eu subir na balança, eu tô 30 quilos mais Não. magra? Não tô, né? Para eu perder 30 quilos, eu vou ter que fazer isso por meses para que eu consiga ver o efeito E, positivo. e Mas não com significa acompanhamento que. médico. E com E não, acompanhamento médico. Igual a mas não mesma coisa com significa os que não está animais. funcionando, né? Significa só que eu preciso fazer isso por muito tempo para ver o resultado. E funciona assim para o bem e para o mal, né? Então, para eu ver o resultado ruim, eu também preciso fazer isso por muito tempo. Se for filhote, é óbvio que o resultado aparece mais rápido, né? Ou certo ou errado. Mas se for um animal adulto ou idoso, pode demorar anos. Então é esse que é o grande ponto. E aí houve esse boom de profissionais aí trabalhando com alimentação natural e eles começaram a bombardear a internet, falando que ração dá câncer, que ração é o problema de todos os males dos cães e dos gatos, né? Tipo assim, resumindo todo o problema de cão e gato é por conta do uso de ração e se apresentando como salvador da pátria. Então, olha, ração vai matar teu cachorro, vai matar teu gato, o que que você precisa? Você precisa usar alimentação natural. E aí eu vou trabalhar, vou fazer a dieta do seu pet, então ou você me paga, ou então eu vou lançar um curso e você compra esse meu curso para aprender a fazer por conta própria. Então, assim, eles criaram um problema para criar a solução, para oferecer a solução, entendeu? Sim, Então eu sim. não tinha o problema, eu passei a ter o problema e passei a ter a solução do problema. Não tô falando, gente, que ração é perfeita, que todas as rações do planeta são ótimas. Não. A gente tem ração muito ruim, assim como a gente tem comida humana muito ruim. A gente não pode generalizar. A gente tem bons fabricantes, boas rações e tem más rações assim como acontece para nós humanos. Então, a questão é que não, o problema de todos os animais não é por conta da ração. Tanto é que, justamente quando as rações se tornaram mais populares aqui no Brasil e no mundo, a gente teve a redução da incidência de várias doenças, teve o aumento da longevidade. Então, se a ração fosse tão ruim, já era para ter dado problema desde os anos 90 e não agora, né? Sim, É, verdade. e aí o que acontece é isso. Eu me tornei nutricionista, eu preciso ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o cliente não gastar o dinheiro dele com uma ração, porque eu quero que ele gaste comigo. Eu quero que ele gaste ou na minha consulta ou no curso que eu estou vendendo. E aí, só para você ter uma noção, Alexandre, sabe quanto tem colega veterinário que só faz alimentação natural? Quanto que está cobrando numa consulta? Ó.
Eu acho que uns mais de R$ 5.000. Deve ser isso. Olha, dependendo do profissional, chega a isso, dependendo do acompanhamento. Mas, ó, só para você ter uma noção, a consulta veterinária varia muito do lugar que a gente tá, Sim, né? Tem lugar que é mais caro, lugar que tá mais barato. Mas vamos supor, ó, eu tô falando na minha região aqui. A consulta veterinária tá em torno de R$ 300, tá? tá. Uma consulta com especialista. Uma consulta de clínica geral, em torno de 200, 150, 200. É, nessa minha região. Então, estou usando isso como base de comparação. Aqui já comentaram, É, R$ 450. Em outro lugar. Não sei de onde isso. que é. São Paulo é mais de 400, com certeza. Bom, e aí, sabe quanto que esses colegas, principalmente esses que acabaram ganhando muito seguidor, porque falar de alimentação natural dá engajamento, então eles têm muitos seguidores. No mínimo R$ 800. No mínimo, tá? Boa parte deles cobrando em torno até R$ 1.500. R$ 1.500. Você nem médico nutrólogo humano Cobra isso. custa isso. É Eu verdade. tô, né? Eu tô acima, tive uns problemas de saúde, ganhei peso, estou fazendo tratamento. O meu médico, que é particular, é sensacional. Ele tem mestrado e doutorado em nutrição e nutrologia. Ele cobra R$ 700 a consulta. R$ 700. E E é a mesma esses, coisa. Também tem na medicina humana esses nutri-influencers, que sim, são muito mais influencers do que nutri, e também é isso, cobra 5.000, 10.000, 15.000, 30.000 numa consulta, enquanto que os que realmente estudaram, que fazem as coisas certinho, é isso, cobra 700, 800, 900, por isso que eu sempre né? recomendo, né? É ver na link da bio, ver a bio do seu profissional. Como eu vi aqui antes de convidar a doutora, eu vi que ela era especialista, por isso que eu convidei ela. Eu não vou convidar qualquer pessoa para dar É, entrevista aqui. Então, gente, quando vocês forem ver, vejam o perfil profissional dessa pessoa antes de levar o seu pet e levar, como a gente falou também, seu ente querido, né? É muito importante é. isso. É chato você ficar procurando o que que essa pessoa fez, onde estudou, né? Mas é importante, porque vocês vão dar a saúde, a vida do pet de vocês na mão de uma pessoa que pode atrapalhar, que pode piorar muito a situação do teu animal. Eu já atendi animal aqui que teve problema e o tutor precisou internar e gastou 5.000, 10.000, 15.000 numa brincadeira dessa, né? E aí, se o tutor não tivesse esses 15.000, será que o cachorro estava Não, vivo? Provavelmente não. de jeito nenhum. Entendeu? Então, será que. E aí, você tá com 15.000 guardadinho aí na poupança para usar assim se precisar? Então, às vezes, essas questões de o barato sair caro, né? Nem é tão barato assim, mas enfim, vale a pena gastar ali procurando, entendendo qual que é a formação da pessoa, entendendo se realmente ela fez no mínimo uma pós-graduação de 2 anos para poder estar falando sobre isso. Porque é isso. E eu dou muita aula, dou aula hoje em dia, nossa, para quase 10 pós-graduações, tanto em nutrição, quanto em gastroenterologia, quanto em clínica. Então, vira e mexe, eu ando o Brasil inteiro aí dando aulas para pós-graduação. E mesmo para os alunos que fazem a pós de 2 anos, eles terminam a pós e eles ainda não se sentem, muitas vezes, Confiantes. é, Confiantes, né? com segurança de fazer alguma coisa. Então, tanto é que agora eu estou fazendo uma mentoria nesse momento com alunos de nutrição, justamente por isso. Por quê? Porque é muito complexo, não é uma coisa que a gente aprende rápido. Eu aprendo todos os dias, eu estudo todos os dias, né? Também não sei tudo. Então, olha só, tô 20 anos na área e eu tenho a humildade de admitir que eu preciso ainda sempre aprender, tô lendo artigo, coisas o tempo inteiro, participando de congresso, de simpósio, porque é isso, é uma área muito dinâmica, então o tempo inteiro tem coisa aparecendo. E aí vem o coleguinha que fez um curso de 20 horas se achando nutricionista. Não, e detalhe, ainda aparece lá no meu perfil para falar que eu falo de ração porque eu sou patrocinada pela indústria. Não é porque eu estudei, Ah, é porque sempre tem esses eu daí. estou sendo patrocinada pela indústria. Ah, Entendeu? Então a gente tem que ouvir isso. tem um comentário aqui da Elizabeth, né? Me arrependei recentemente com umas despesas assim do cachorro dela que a gente tava falando aqui, né? É,
de cuidar muito, que tem muitas despesas. E como você falou, 15 mil numa tacada só. Voltando, né? Eu tenho um amigo que ele tava com o cachorro e tem dois cachorros, ele só dá ração. Você vê, a qualidade do cachorro é outra, sabe? Eu não sou veterinário, eu vejo, eu tava vendo. É É. muito diferente. As fezes do animal é dura, não é mole, sabe? Tem tudo isso. Mas, doutora, eu tô com um cachorro em casa, um gato em casa, tem aqui. Como que o seu atendimento é? Se eu moro em outro lugar que você não atende, você consegue online? Como que Tá. faz isso? Legal. Eu morava até um ano e meio atrás em Sorocaba. Então, em Sorocaba, que é o interior de São Paulo, acho que você Sim, talvez tenha seguidores seus aí de outros lugares. deve ser, deve ser. Sorocaba é interior de São Paulo. Eu morava lá e aí eu atendia presencialmente em alguns hospitais da cidade de Sorocaba. Só que aí eu tive aí algumas mudanças enfim, precisei me mudar. Hoje em dia eu tô perto de Campinas, numa cidade que chama Montemor. E aqui é uma cidade muito pequena e não tem nem hospital veterinário. Tudo bem, em Campinas tem, outras cidades aqui tem. Mas, por conta do meu tempo, eu optei e agora depois que eu mudei para cá, né, nesse um ano e meio, agora eu só estou fazendo atendimento online. Então, como que funciona? Eu mando, se a pessoa tem interesse, né, em passar comigo, eu mando um questionário primeiro para ela preencher Tá. e mando um questionário para o veterinário que atende Ah, esse tá. animal preencher. Por quê? Eu quero que ele me encaminhe o caso, eu quero que ele me conte o que ele sabe sobre o animal, porque às vezes o que o tutor me explica não é necessariamente o mais correto, ou às vezes não sabe, ou às vezes tem alguma dúvida. Então eu peço para o veterinário me encaminhar, falar dos detalhes, e aí eu marco a consulta pelo Google ou pelo WhatsApp de vídeo com a pessoa, com essas informações já na mão, e aí eu entendo melhor o que está acontecendo e tudo mais, e faço a prescrição da dieta, que pode ser ração, que pode ser alimentação natural. Eu trabalho também com alimentação natural, eu não trabalho só com ração. Existem situações que a alimentação natural ela é melhor do que a ração, não em todas, não é 100%, mas É caso a existem caso, né? É caso a caso a caso, caso. exatamente. Então tem caso que ração é melhor e tem caso que alimentação natural é melhor. E outra, nem todo tutor está disposto a fazer alimentação natural. Porque é caro, porque dá trabalho, porque a pessoa não tem tempo, porque vários motivos. Às vezes a pessoa não cozinha nem para ela. Você acha que ela vai cozinhar pro cachorro ou pro gato. Então tem gente que não quer também alimentação natural e acabou. E tá tudo bem. Tá? Eu mesma dou ração para meus cachorros. Hoje em dia tenho só três gatos, meus cachorros morreram. E os três comem ração, porque é isso. Eu não tenho tempo nem de cozinhar para mim, eu não vou cozinhar para meus gatos. Então, eles comem ração e tá tudo bem, estão super bem, saudáveis, felizes e tá tudo bem. Mas aí eu converso com essa pessoa, faço a prescrição nutricional aí de acordo com o que é melhor para o pet e que é viável para o tutor fazer. Aí a gente vai mantendo contato depois pelo WhatsApp, por mensagem. E quando tá finalizando o tempo de acompanhamento, normalmente os meus tempos de acompanhamento são 60 dias. Então a minha consulta inclui 60 dias de acompanhamento. Então quando tá chegando lá perto dos 60 dias, eu falo de novo, faço um retorno com a pessoa a gente vê, olha, o que melhorou, se teve alguma coisa que piorou, se precisa ajustar alguma coisa. Então, é aquela consulta que eu sempre falo, o onde estamos e para onde vamos a partir daqui. Tem animal que tem alta, tem animal que precisa continuar ainda no acompanhamento mais um tempo. Então, vai depender de casa a casa. Mas é assim, não tem grandes. Aí eu mando as receitas, eu faço as receitas em PDF, mando ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, aí a pessoa imprime na casa dela. Então, tudo é Isso. simples, não tem grandes dificuldades, e aí com isso eu consigo atender pessoas do Brasil e do mundo, né? Eu tenho cliente nos Estados Unidos, eu tenho cliente em Portugal, na Europa, em alguns países, então dá para conversar aí com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, para você que tem um cãozinho, tem um pet, um gato, um cão, siga a doutora Luciana Oliveira aqui, que é Naturalia Pet. Naturalia Naturali Pet. a Pet. E aí segue com ela, e aí você, com o seu veterinário, você conversa com a doutora, que ela vai encaminhar, o veterinário vai explicar todo o processo, o que está acontecendo com o seu pet,
junto com a doutora e ela vai acompanhar o seu cãozinho. Então já pode seguir ela e segue ela também para acompanhar todos os conteúdos que ela tem, que é fantástico. A Elizabeth já está falando que está seguindo você já, Ah, e obrigada. então siga a doutora, que é importante. E você também dá cursos, mas os cursos são para pessoas ligadas já à veterinária, né? Não é para. Então, depende. Como que é? Depende. Eu tenho, tem curso que eu faço que é para profissional e tem curso que eu faço que é para tutor. Então, por exemplo, agora eu estou dando uma mentoria para profissionais, Aham. então esse grupo é para profissional, mas se vocês forem lá no link da minha bio e ver, tem curso de modulação intestinal para tutor, então eu ensino o tutor a cuidar melhor da saúde intestinal do seu pet, então não precisa ser profissional. Tem um curso de alimentação natural. Eu não ensino a fazer alimentação natural, tá, gente? Eu explico o que é, eu ensino, tem receita pronta, ninguém vai aprender, tá? Vai receber ali a informação já pronta. Então, tem curso lá para tutor e tem curso para profissionais, porque o pessoal acaba vindo atrás de mim, tanto os tutores quanto os veterinários, né? Então, eu tenho que ter essa conversa com diferentes públicos. E esses cursos eu acho aonde? Link da minha bio. Se vocês entrarem lá no link da bio, da minha página, você clica ali, ela vai abrir e vai aparecer todos os cursos lá, o link de todos os cursos que eu tenho no momento. Que legal, que legal. Doutora, você é muito simpática, a gente aprendeu muito aqui sobre alimentação de pets e dos pets em geral, né? Cachorro, gato. Ah, Uhum. deixa eu perguntar, você só atende cachorro, gato ou, por exemplo, eu vou com um coelho, você atende também ou não? Olha, no momento eu tô atendendo só cachorro e gato, Cachorro e gato. porque eu acabei me distanciando bastante dessa área de nutrição de pets não convencionais, coelho, passarinho, essas coisas assim. Então, no momento eu tô só atendendo cão e gato. Então, se você tem um cachorro, um gato, é só você seguir a doutora Luciana, que qual é o seu Instagram? O meu Instagram é Naturalia Pet. Naturalia Pet. Você segue ela, que você vai ver os conteúdos dela e ainda vai ser atendido. Tomara que você faça a sua consulta com ela. Doutora Luciana, foi um prazer essa live, viu? A gente aprendeu, eu aprendi muito, acho que as pessoas que estavam vendo a live vão ver depois que a live vai ficar salva, vão aprender muito mais. Quer dar algum último recado? Se ficar alguma dúvida que você quer falar, alguma coisa ou não? Bom, eu Você quero pode falar. agradecer também você, Alexandre, pela oportunidade aqui da gente estar falando no teu perfil também. Para quem que se interessa, né, sobre assuntos aí de nutrição e alimentação de cães e gatos e saúde de uma forma geral, então eu convido vocês a me seguirem no meu perfil. Tem posts aí quase que todos os dias, eu tento fazer quase todos os dias. Tem caixinha de pergunta, então se vocês têm alguma dúvida, dá para deixar, dá para colocar lá na caixinha de pergunta ou colocar no comentário de algum post. Então é uma página que realmente eu me dedico a passar informações verdadeiras, sem terrorismo nutricional, sem, né, aquelas maluquices, para quem quer aprender mais e quer aprender a cuidar melhor do seu pet. Então, quem gosta do assunto, quem quer aprender mais, são super bem-vindos e vai ser um prazer ter vocês lá para a gente E conversar. como E era isso. você falou, né? Já que os pets estão vivendo muito mais, vamos cuidar muito mais deles e a alimentação é uma das coisas que tem que ser cuidado para o animal ficar vivo, não é? Com certeza. A alimentação ela impacta totalmente na qualidade e no tempo de vida do pet. Verdade. Doutora, foi muito, muito legal essa live. Muito obrigado mesmo, viu? Uma boa noite para você. Obrigada. Boa noite aí, turma, para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.